Esta é a gravação da reunião que aconteceu no dia 1º de junho de 2024. A gente conversou sobre a seção 5 do capítulo 12, que é o currículo São. Nós não vimos a sessão inteira, porque ela ficou um pouquinho complicada para todo mundo e as explicações foram mais detalhadas. Mas nós esperamos que seja útil para você e esperamos que você ajude a gente a mostrar as ideias ou a mensagem correta de um curso em milagres, se inscrevendo no nosso canal, dando um joinha, fazendo um comentário e também que você nos apoie nas outras redes sociais. Muito, muito obrigada. Bom dia a todos. A gente está conversando agora já. Nós estamos começando aqui uma nova reunião para a gente conversar sobre um curso em milagres. Hoje a gente vai ver especificamente a seção 5 do capítulo 12, que é o currículo São. Então, eu já começo perguntando se alguém que está aqui, muito obrigada por vocês estarem aqui, mas se alguém que está aqui leu, já quer apontar alguma coisa, ou a gente começa pelos meus apontamentos, mas eu vou gostar muito se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Aí precisa desmutar e falar, senão eu vou lá para o PDF. Então, vamos nessa? Ó, me interrompam sempre, ok? A gente vai conversando. Eu estou olhando aqui para o PDF, então vocês desmutem e me interrompam, senão eu não consigo saber, tá bom? Logo na primeira linha, gente, ó, só o amor é forte porque não é dividido. Tudo que tem no mundo de separação é dividido, portanto, perde força, ok? Então, tudo aqui, quando a gente olha com os olhos do ego, não é? E vê tudo como uma forma de comparar, né? De ver diferenças, etc. Pronto, dividiu, ok? Então, só o amor é forte, porque o amor engloba tudo, tudo, todas as coisas, todas as coisas. A gente pensa em forma, né? A gente pensa em forma, mas não é exatamente nas formas que o autor do curso está falando aqui com a gente, ok? Ó, vou continuar. O forte não ataca. Isso é completamente distorcido no nosso mundo, né? Mas olha só, o forte não ataca. Ele não ataca porque ele não vê nenhuma necessidade de fazer. Ele tem certeza da sua força, certeza do seu papel, da sua proteção, do seu, sabe? O forte não tem nenhuma necessidade de comparar e atacar porque se sente menos ou mais, ok? Antes que a ideia do ataque possa entrar na tua mente, é preciso que tenhas te percebido fraco. Não tem como a gente pensar em se defender, porque vamos lembrar, tá? Ataque e defesa para esse curso é a mesma coisa. Então não tem sentido eu pensar em me defender, né, com um ataque, se eu não me percebesse fraca, ok? Como atacaste isso daqui, a gente tem que falar um pouquinho mais da teoria, né? Mas, ó, como atacaste a ti mesmo e acreditaste que o ataque foi eficaz, contemplas a ti mesmo como enfraquecido, não mais percebendo os teus irmãos como iguais e considerando-te mais fraco, tentas igualar a situação que fizeste. Usas o ataque para isso porque acreditas que o ataque teve sucesso em enfraquecer-te. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ó. Então, assim, na diminuta e louca ideia de separação, né? Ela é diminuta, assim que ela pareceu acontecer, ela acabou, mas a gente não vê isso. Então, tudo que nós estamos pensando que são nossas experiências aqui, vem disso daí. Então, dividiu força, tá? É isso que ele está falando. Dividiu, tem separação, tem alguma coisa, dividiu força. E nessa separação, porque não tem nada fora da minha mente, ok? Então eu vou olhando para as coisas separadas e vou olhando para assim, como me separei, eu não tenho tudo. Começa por aí, né? É um mundo de escassez, eu não tenho tudo. Então eu vou olhando para as coisas e pensando que eu preciso das coisas ali, eu estou me sentindo fraca.
Eu estou me sentindo, assim, à parte das coisas, portanto, fraca. E aí, se eu me sinto fraca, eu preciso buscar essa força. Então, o que que a gente fez? Ou é buscar força? A gente busca aonde a gente está percebendo e esqueceu completamente que que a gente está percebendo é, é a projeção desse pensamento de fraqueza. Então a gente olha para as outras pessoas e quer tirar delas. Isso daqui, nós estamos no capítulo 12. O curso vai começar a falar especificamente sobre isso no capítulo 16. Mas o que que a gente faz? A gente vai querendo tirar, né, arrancar das outras pessoas aquilo que a gente pensa que não tem. E como esse sentimento de fraqueza é muito grande, o que que a gente quer fazer? A gente quer igualar, só que a gente quer igualar dentro do raciocínio do ego, que é tirar a força do outro. Não sei se isso está claro para vocês, tá? Mas olha só, eu me sinto fraca. Eu acho que na separação, eu acho que eu me ataquei, tá? Porque só tem uma mente, tudo bem? Então, ó, uma mente. Aí ela se vê separada. E ela pensa, então, como está se sentindo fraca, aí dentro da separação, eu me sinto fraca, certo? Porque eu não tenho tudo, eu não sou igual a vocês, e etc. Então, aí, nessa sensação, eu penso que esse ataque a mim mesmo, tudo isso se passa de forma que a gente não tem esse raciocínio, a gente não tem essa consciência. Por isso que ele está trazendo para a gente aqui, nesse curso, ok? Então, de alguma forma, a mente se sente fraca, porque cada um de nós, né? Todo mundo. Então, eu falo de mim, mas isso daí é um processo que acontece com todo mundo. Se está ainda igualado ao corpinho, se está se sentindo como um corpo e mais uma personalidade, ou um ser único, ou um ser separado, tudo bem? Então, ó, eu acho que dentro daquela ideia de separação, diminuta e louca ideia, eu fiquei fraca, porque é o ataque que eu penso que eu sofri, que eu não tenho a mínima consciência de que fui eu mesma quem fiz, que atacou, eu, eu me sinto fraca. E aí, se eu me sinto fraca, eu penso que as outras pessoas são mais fortes, tá? Eu penso que todo mundo pode ser mais forte do que eu. E aí, dentro desse pensamento, que é um pensamento super arrogante, né? Eu me ataquei porque eu sou mais forte do que Deus, tá bom? Então, eu ataquei o seu filho. E esse filho está se sentindo fraco. O que acontece quando ele olha para fora? Ele vê as outras pessoas e quer se igualar a elas. De que jeito, dentro do sistema de pensamentos do ego, que jeito que isso acontece? Acontece que a gente começa a atacar as outras pessoas. Não estou falando de ataque no comportamento. Não sei se isso fica claro para vocês. Mas só o fato de eu me comparar com alguém já é um ataque, tá? Então, tudo isso já está passando pelo meu inconsciente, que está passando pelo meu inconsciente, perdão, né? Está passando e eu não consigo é, perceber que é isso que está acontecendo na minha mente. Então, como que é o nosso mundo aqui? A gente se defende o tempo inteiro, tá? A gente se defende, a gente, né? Olha ali, tem perigos por toda parte, tem pessoas que fazem isso, então é isso que está acontecendo, tá? Na nossa mente sem saber, sem que a gente saiba. O que um curso em milagres faz com a gente? Traz tudo isso, todo esse arsenal de ataque e defesa, de se sentir fraca e etc., traz tudo isso para a consciência, para que a gente possa olhar e ver que não existe nenhum sentido nisso que a gente está pensando, ou está percebendo, ou está vivenciando por aqui, tá? Eu vi umas mãozinhas levantadas. Alguém quer falar? Ah, Maria Amélia, Sou eu. Ah, oi, pode, depois oi, eu falo. oi, oi. oi, Fala, Não, Sônia, a minha. depois. Fala, Sônia, e Ah, depois fala, Pilar. Ah, então a gente está o tempo inteiro, quase que automaticamente, atacando. o tempo inteiro.
Não, né? O não, tempo não, inteiro. não, eu achei bem complexa essa parte, para ser bem sincera, assim, deu nó. Tá, então a gente está o tempo inteiro atacando e se Sim. defendendo. Sônia, enquanto você vê a Sônia e a Maria Amélia, viu duas, é um ataque, tá? Só Mas que enquanto a gente estiver aqui, a gente sempre vai ver dois. isso, isso mesmo. Enquanto a gente pensa estar separado, a gente sempre vê dois, ou pelo menos dois, né? E aí, isso continua sendo um ataque, porque lá bem escondido, lá no fundo, lá no inconsciente, é assim: se tem dois, vou falar com vocês assim, de forma bem simplorinha, né? Se tem dois, um é melhor que o outro, tá? Ou um é certo, o outro é errado. Entende? Então, e aí a gente fica buscando ficar sempre certo, ou ficar melhor, né? Ficar sempre certo, ou ficar... Cada um no seu cada um no seu momento de percepção. Porque eu posso buscar uma igualdade com você, e aí eu não acho, então eu mato você, entendeu? Sabe? Porque assim, eu quero eliminar esse mal-estar meu, esse conflito, tá? Eu posso matar literalmente, eu posso matar na minha mente, tanto faz. Mas a busca que nós temos internamente, que é o tempo todo, é ficar bem na fita com Deus, entendeu? Tem que ter um culpado, tá? E o culpado, eu vou querer me livrar dessa culpa, ok? Então, essa culpa eu vejo lá fora, em alguém, tá? Então, veja bem, enquanto nós pensamos, enquanto nós nos identificamos como corpo, eu sou a Maria Amélia, eu tenho essa vida, eu faço isso, eu faço aquilo, blá, eu estou atacando, tá? Eu estou atacando. O que o Jesus quer mostrar para a gente é como está funcionando a nossa mente. Como funciona a mente? Ela funciona o tempo todo assim. Daí vai ser super difícil eu me livrar dessa identificação com o corpo, certo? Então eu vou continuar vendo uma Sônia aqui, tá? Mas o que eu posso fazer? Que é o que ele vem falando para a gente de forma muito, muito gentil. Ele fala assim, ó, sabe aquela encrenquinha que você teve com a Sônia? Para e olha para dentro e vê por que aquela encrenquinha lá foi importante para você, por que você está se sentindo assim, qual é o problema disso, tá? Então, nessa encrenquinha, eu continuo vendo a Sônia, né? Eu continuo vendo separação, mas nessa encrenquinha, que eu já aceito a explicação do Espírito Santo para mim, então some. Eu aceitei o perdão, ok? Então, eu aceitei naquela encrenquinha, tá? E aí eu vou desmanchando a diferença entre mim e Sônia, ok? Aí, desmanchando essa encrenquinha, os ataques vão perdendo sentido, sabe? E aí eu vou brincando com isso. Ah, a Sônia, sei lá, falar alguma coisa dela, gente. Alguém acha alguma coisa bem ruim da Sônia, assim? A, Sô... a Sônia é chata, vai. Aí eu lembro que eu também tenho chatice. Então, não me incomoda mais a chatice que eu vejo na Sônia, porque eu aceito que nós temos chatice, todo mundo tem, entendeu? Então, aí eu vou desmanchando as diferenças nos detalhes. Então, foi por isso que eu falei, gente, precisa dessa teoria, precisa deixar a teoria num cantinho da cachola, e aí depois a gente vai aplicando aqui, ó, nas pequenas coisas, nas coisinhas que a gente vai percebendo, né, no outro, em mim mesma. E então eu vou desmanchando essa coisa, essa projeção, sabendo que ela é uma projeção. Eu não elimino. Isso que é importante a gente saber. Este é um mundo de projeção, moçada, não vai ter jeito. Então, eu não elimino a projeção enquanto eu optar por ter optar por ficar no sonho, tá? Por me manter no sonho. Mas eu vou eliminando, eu vou desmanchando, não eliminando, eu vou desmanchando essas diferenças, eu vou desmanchando. Por isso que a gente pode ficar em paz aqui. Por isso, apesar desse mundo cheio de confusão e tudo mais, eu me sinto bem aqui. Eu vou
eu vou achando a paz aqui, e não a paz com as coisas daqui, mas a paz apesar das coisas daqui, porque elas vão ficando mais claras, que são sempre projeções para mim. Melhorou, Sônia? Joia. Pode falar, Pilar. Melhorou sim. Muito obrigada, Maria Amélia. Não, Para eu mim que também agradeço. ficou mais, para mim também ficou mais claro. Agora eu tenho uma pequena dúvida, Aham. duas, na verdade. Essas projeções desses ataques, eles podem ser reais, né? Digamos assim, dentro deste sonho. Por exemplo, alguém pode realmente me atacar verbalmente e eu usar todo esse método que o SEM me explica para ir deslanchando, perdoando, tentando entender que o ataque da outra pessoa para mim foi uma projeção e aí tentar viver em paz, certo? É mais ou menos isso. Então, mas Eu foi uma leio a projeção de quem? Do ataque da minha, outra pessoa? Oh, então tá, não é? isso, uma projeção, Isso. sim, E por projeção que que a minha. gente tem isso? E por que que a gente tem essa projeção lá fora? Tá? Então, Por isso que eu não sei, isso? eu ia te perguntar. E outra coisa também que eu ia te perguntar, a gente não acorda desse sonho enquanto você tiver corpo, né? Enquanto você achar que a sua identificação é com esse corpo, tá? Então não tem, não tem. Tem corpinho? Tem tudo. É igual a todos, tá bom? Então tem corpinho? Não tem jeito. Tudo bem, Pilar? Ó, Só me então, assim, respondendo a outra pergunta. existem alguns avatares aqui, até o Jesus fala sobre isso no manual de professores, mas normalmente a gente não sabe de jeito nenhum, porque não é uma pessoa que está em projeção ou alguém que, tá? Ele não conta pra gente, porque não precisa. Só porque não precisa. Um dia ele dispensa esse corpinho, ok? Então, assim, o nosso caminho é para dentro, tá bom? É para dentro. Uma vez uma pessoa no YouTube me perguntou: Você conhece alguém que já esteja aqui no mundo, sabe, bem iluminado e que. Moçada, não adianta a gente olhar para o outro iluminado, tá bom? O caminho é para dentro. É sempre para dentro. O que a gente tem que lembrar é que o que não vai adiantar você, ótimo, você ouve algumas pessoas que têm uma compreensão de algumas coisas e que te lembram a compreensão que já é sua, ou a sabedoria que já é sua, mas ninguém é mais do que você, porque senão a gente fura tudo. A gente fura todo o raciocínio desse curso, ok? Fura por quê? Porque a mente é una, ela é uma só, tá Muito bom? complexo. Deixa eu te É falar, por que você estava me falando, por que que a outra pessoa me atacou? Você me perguntou, você sabe por que que ela te atacou? isso, Eu por falei, causa da talvez ela... sua culpa, tá bom? E como a Ah, não é? gente não. Não, não é por causa porque ela fez alguma coisa, porque a gente tem essa culpa que é enorme, inconsciente, e é extremamente difícil para a gente olhar para ela. Por isso que tem que ser aos poucos, né? Então, nós vamos devagar. Como dizia o Ken Wapnick, molto adagio, ok? Então, ó, Então, mas a outra pessoa que ataca é grosseira comigo e é a minha culpa? É isso que eu não consigo entender. é assim, ó, Pilar. Todos nós sentimos muita culpa, tudo bem? Tá? Tá. A gente sente muita culpa. A culpa que a gente consegue ver, ela é um pontinho, assim, ó, tá? Bem pontinho. Deixa eu trazer do microfone aqui, é um pontinho. A culpa que o Jesus está falando que a gente sente, tá lá embaixo, feito um iceberg enorme, enorme. Então, só que se você olhar direto para ela, para essa culpona aí, você morre, vai morrer de medo, porque a gente morre de medo da punição de Deus, ok? Então, a culpa, ela leva ao medo que leva ao medo de punição. Mesmo aqui no mundo, quando a gente faz alguma coisa errada, nossa, de alguma maneira a gente espera que a punição venha, tá? Não sabe nem de onde, mas vem. Então, se eu tenho uma culpa e eu não consigo olhar para ela, porque o que que é a projeção? A projeção é uma propriedade da mente. Então, a gente não consegue olhar para aqui, para dentro. E eu estou fazendo assim, gente, que eu estou falando Maria Amélia, mas não é exatamente Maria Amélia. O que eu consigo lidar aqui é com essa culpa dentro desse ser individual que pensa ser a Maria Amélia. Mas é uma culpa inconsciente de todo mundo. O que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o meu mundinho, tá? Eu tenho aqui o meu mundinho. Eu tenho aqui as coisas. Então, o que que eu estou vendo por aqui?
tá? Eu estou vendo aqui a projeção de uma culpa, que não é só minha, não é individual, mas individualmente eu tenho o meu mundinho, tá? Eu tenho o meu mundinho. Então, aí eu vou olhando, se eu não consigo olhar para ela aqui dentro, o que que eu vejo? Eu vejo aqui fora, tá? Eu vejo aqui fora, eu vejo projetada fora, no meu mundinho, nas minhas coisas e etc. E aí, as pessoas que vêm me atacar, elas vêm, primeiro, a gente vai lembrando, a gente se sente separado, tá tudo certo, tá? A gente se sente separado. Então, você vem e me ataca. E a primeira reação é isso mesmo, eu vou ficar com uma bronca enorme de você, sabe? Você me atacou ou fisicamente ou com palavras, tá bom? Então, tanto faz. Ou fez uma fofoca para as outras meninas aqui, né, me atacando, etc. Depois eu fiquei sabendo. Eu fiquei com muita raiva, não tem problema, entendeu? Eu vou olhar para essa raiva, eu vou aceitar que eu estou com raiva. Depois disso, eu começo a pensar. Essa minha raiva, a raiva que eu estou sentindo não faz nada com a Pilar. Aí eu fico com mais bronca ainda, né? Putz, essa raiva tá ficando, ela fica ruim para mim. Sou eu que estou ficando doente por causa dessa raiva. E aí eu começo a pensar exatamente com todo o arsenal que é isso que o curso está falando, que muitas coisas a psicologia já aceita, muitas coisas a espiritualidade que a gente vê nesse mundo já aceita, mas o Jesus é muito direto nesse curso, né? Ele é muito direto, ele é muito reto. Então ele fala, olha, se não tem ninguém lá fora, então vamos ver. Você não queria aceitar essa ira que ainda tem, esse conflito que tem na sua mente. Aí a pessoa veio e fez. Aí a Pilar, fala a Pilar veio e te atacou, tá? E aí ela te atacou e você ficou surpresa, porque, puxa vida, você estava se sentindo tão legal, tão boazinha, fez tudo de bom para a Pilar, ela veio aqui e te atacou. Então, veja bem, se a gente tem que pegar o todo desse curso, porque senão não adianta, meninos, tá? Não adianta, a gente vai pegar o todo desse curso. Começa assim, ó, não tem ninguém lá fora. Então, o que que a Pilar fez para mim? Né? Em última análise, no último instante, quando eu vou passando por todos esses passos de olhar, de aceitar, de ficar brava mesmo, de querer bater na Pilar, etc. Entende? Eu vou olhar, assim, a Pilar fez o favor de mostrar que eu ainda tenho um conteúdo de culpa. Então, eu vou olhar para dentro e vou começar toda aquela análise que parece psicológica e tudo mais, mas ela, em alguns momentos, ela é muito necessária. Então, ó, é porque eu não vou lembrar exatamente do ataque da Pilar, mas eu vou ficar olhando assim, por que que isso me doeu tanto, sabe? Vamos supor que a Pilar tenha falado para mim que eu sou, sei lá, desonesta. Tá bom? Desonesta. Então, a Pilar falou para mim, e bravamente, que eu sou desonesta. Ok. Aí, se eu tivesse a certeza, absoluta certeza, de que eu não sou desonesta, tanto faz, né? Pode falar o que você quiser, entendeu? Mas isso me doeu. Por quê? Porque eu me sinto desonesta em alguma área da minha vida. Por isso que me doeu, senão não doía. Agora, eu não preciso ficar brava comigo ou me sentir, sei lá, né, a última das moicanas, porque eu ainda acho que eu tenho desonestidade. Provavelmente eu não roubei ninguém, né? Mas eu me sinto desonesta em algum lugar. Por isso que o que a Pilar me chamando de desonesta me doeu. Então aí eu olho para isso. Sabe, eu olho para isso. E por que que eu não preciso ter medo de olhar para isso? Porque estando neste mundo, todo mundo tem tudo. Sentimento de desonestidade, raiva, medo de todas as formas. Então, tudo. Então, eu não preciso ter medo de olhar. É isso que o Jesus vai falando para a gente. Mas o mais gostoso mesmo com esse curso é que agora a gente não olha sozinha. Aí ele fala assim, ó, não precisa ter medo, eu vou com você, tá bom? Ó, eu vou com você. Segura aqui na minha mão que a gente vai olhar para dentro e vai ver o que que significa essa desonestidade para você. Entende? Entende, Pilar? Tá? Então, Ah, é o todo da coisa, é o todo, não é uma situação específica. Desde que você, aliás, acho que ele vai falar sobre isso nessa sessão. Desde que você aceite, sabe, que você tem tudo.
né? Por que que a Pilar, então tá, a Pilar me chamou de desonesta e eu chamo a Pilar de agressiva. Ah, por acaso eu não tenho agressividade? Sabe? Então, é impossível. Me identificando com o corpo, eu tenho tudo, ok? Então, por que me incomoda? Né? Por que me incomoda? E aí a gente vai deixando. Aí eu deixo a Pilar de lado, a Pilar deixa as outras pessoas de lado, tá? E aí, deixando de lado, a gente volta para dentro. Aí eu começo, ao invés de ficar preocupado, porque será que a Pilar me chamou de desonesta, blá, 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 eu ficar preocupado com a Pilar, eu vou entrando para dentro e vou falando, oh, peraí, né? Por que será que isso daí me doeu? E é essa volta para dentro que vai resgatando o poder e vai resgatando, então, essa inteireza e vai resgatando, então, o que ele chama nessa sessão de invulnerabilidade, tá? E aí eu resgato esse sentimento de invulnerabilidade. E aí em algum lugar da minha mente eu vou aceitando que o ataque que eu percebi da Pilar, tá? Esse ataque, ele não fez nada comigo. O ataque que eu percebi de alguém, ele na realidade não fez nada comigo. Porque o que que dói, moçada? O que que dói? Dói, né? A pessoa atacar fisicamente ou não, né? Dói essa pessoa atacar a gente porque a gente se sente vulnerável. Mas quem se sente vulnerável? O ego. O Cristo, ele não faz, não acontece nada com ele, com a realidade, com a minha realidade, nada. Pode matar o meu corpinho, não tem problema, tá? Mas se eu não tiver identificada com esse corpo, enquanto eu tenho essa identificação, dói. Mas dói aonde? Dói onde? Dói no ego, né? Na minha identificação com o ego. Se eu já tivesse identificada com o sistema de pensamento do Espírito Santo, dói. Então, quando eu desmancho a culpa, né, do ataque da Pilar para mim, aí eu desmancho essa culpa em mim. Eu já não, eu vejo que essa desonestidade eu tenho também, porque todo mundo tem e tudo, mas ela não é capaz de ferir exatamente aquilo, a minha realidade. Então, neste momento, mesmo que seja curto o momento, neste momento eu me sinto invulnerável. E a hora que eu me sinto invulnerável, aí, pronto, acabou. O ego não tem mais força. Então, nas pequenas coisinhas, nos pequenos detalhes, né, na coisa que acontece com a gente vai trazendo essa culpa para a superfície, vai olhando para ela, aceitando que ela está ali, que tem milhares, bilhões de nomes, né, que são esses sentimentos de ataque e defesa que a gente tem. Então, aí a gente olha para isso e vai desmanchando nesses pontinhos, sabe? O que tortura muito a gente é que a gente acha que, por exemplo, a gente Oi. pode viver. Eita, desculpa também. Opa, Júnia, você, você ia falar alguma coisa? Acho que, Foi, acho que não foi tá. sem querer, perdão. Não, não tem problema, né? Então, assim, a gente vai desmanchando isso aos poucos, nas pequenas coisas, né? E tudo. E, assim, o que tortura, que é bem uma coisa bem do ego mesmo, é que eu acho que a hora que eu consegui um perdão sobre alguma coisa, pronto, acabou, agora já não tem mais problema, e agora eu não vou mais me sentir atacada por ninguém. E isso é bem uma armadilha vulgar do ego, porque a próxima vez que eu olhar para outra pessoa, já continua sendo outra, né? E é um ataque. Como Jesus fala sobre isso de forma muito gentil, ele fala: olha, o tempo todo é ataque, mas não se preocupa, porque esse mundo não pode ser real. Então, essa gentileza vai fazendo com que a gente fique um pouco mais, sabe, assim, a gente suspira aqui e fala, tá ok. Então vamos lá, deixa as coisas acontecerem, que a única coisa que eu tenho para fazer aqui é olhar, descobrir que eu estou olhando tudo como é e falar, ego, não enche. Então agora eu olho junto com o Espírito Santo, pelo menos um pouquinho. Tudo bem, gente? Melhorou Ficou um bom. pouco? Lá? Eu só queria que você falasse um pouquinho dessa projeção que você falou que é uma faculdade da mente. A propriedade da mente. É assim, a mente sempre estende, sempre, né, estende. Quando tem na unicidade, a gente chama de extensão, o curso chama de extensão, né? Então, estende o amor o tempo inteiro, o tempo inteiro. Quando existe
o medo ali, ele chama essa propriedade da mente de projeção. Porque o medo, a gente não quer ver o medo dentro, a gente quer ver fora. Medo, culpa é a mesma coisa, tá? Então a gente não quer olhar dentro e não quer aceitar. Então a gente vê fora. A mente continua fazendo o mesmo movimento que ela faz, né? Que é sempre, né? É sempre um movimento de extensão. Mas quando a gente vê o medo, ele chama de projeção. Que a projeção, o que nós vivemos neste mundo, segundo um curso em milagres, é a projeção de uma ideia de medo, tá? E para nós é muito difícil de engolir, por isso que tem que ser aos poucos, e a gente vai olhando para isso aos poucos, não é? Vai vendo que o que a gente percebe, na verdade, é o nosso próprio conteúdo, e por aí vai, tá? Tudo Tá bem? bom, obrigada. Porque Tudo bem. a projeção é assim, ó, a gente tem que olhar para a projeção e tem que lembrar disso, né? E olhando cada vez mais, porque se a gente não aceitar, não entender o que é a projeção, a gente não vai entender absolutamente nada nesse curso, tá? Mas, ó, deixa eu ver o que está escrito aqui, peraí. Então, a Valéria escreveu assim, ó. Se eu me sinto fraco e a força existe, então essa força está no outro, por aí mesmo. E eu quero roubar dele, porque eu quero que ele fique fraco igual a mim, tá? Pode ser desonestidade com Deus, totalmente, Valéria, totalmente, né? E a Ju, excelente, 60 segundos não serão suficientes. É, então assim, ó, não vai ter jeito mesmo, né? Mas a gente vai olhando para isso, né, de pouquinho, tá bom? É por aí. Vamos lá? Vamos voltar no PDF? Mais um pouquinho? Ó. Então a gente vai atacando porque a gente vê a força no outro e quer igualar. É isso que ele vai falando, tá? É por isso que o reconhecimento da tua própria invulnerabilidade é tão importante para a restauração da tua sanidade. Ó, que simpático, ele está falando que a gente é insano aqui, tá? Mas né? Pois, se aceitas a tua invulnerabilidade, estás reconhecendo que o ataque não tem efeito, que é isso que a gente estava falando aqui, né? Agora há pouco. Embora tenhas atacado a ti mesmo, estás demonstrando que nada aconteceu realmente. Quando a gente aceita o perdão verdadeiro por uma situação, principalmente pelas pequenas, por aquelas que a gente dá conta, a gente lembra disso, sabe? Putz, nada aconteceu realmente, entende? Portanto, quando isso faz com que lembre a mente que quando eu me ataquei, eu não fiz nada, porque não é possível atacar no mundo de Deus. Então, só no mundo à parte que não é considerado real. Ok? O ataque só existe ali. Uma vez que tiveres reconhecido isso, já não verás qualquer tipo de ataque. Porque se eu olho para mim e aceito a minha inocência, eu aceito a minha invulnerabilidade. Se eu aceito a minha invulnerabilidade, eu não vejo necessidade de atacar, tá? Eu estou me sentindo completa. Neste mundo, a gente só consegue isso é, aos pouquinhos, tá bom? Só consegue isso nas pequenas coisas, nos detalhes, no nosso dia a dia, entende? Só que isso vai fazendo com que a mente vá aceitando essa verdade, mesmo que seja bem aos poucos, ok? Então, é assim, eu não vou mais ver sentido no ataque, pois ele obviamente não funciona e não me protege. É isso que vai acontecendo. Eu não preciso atacar, porque por que que a gente ataca, né? A gente ataca porque a gente quer se proteger. Do que? Sabe Deus, né? Porque o ego inventa milhões de situações em que a gente se sente com medo, certo? Entretanto, o reconhecimento da tua invulnerabilidade tem mais do que um valor negativo. Se os teus ataques a ti mesmo fracassaram no sentido de enfraquecer, a gente não ficou fã, porque o ataque que a gente pensa que fez com a gente mesma, né, aceitando a ideia da separação, a gente começa a reconhecer que ele não teve efeitos. Então, se ele não teve efeito, eu ainda sou forte, tá? Então, a gente não vai ter mais nenhuma necessidade de igualar a situação para restabelecer a força. Ou seja, eu paro de atacar as outras pessoas porque eu vou reconhecendo a minha força. Quem é forte não precisa atacar, tá certo? Então é isso. E aí, meninos, olha só, novamente, o que está acontecendo aqui?
O Jesus está mostrando para a gente, tá? Toda a dinâmica que acontece aqui na mente, ele vai mostrando isso, vai mostrando para a gente tudo que está acontecendo na mente, e fazendo isso, ele vai fazendo com que a gente olhe para dentro e ache de novo aquilo, a nossa identidade com o sistema de pensamento do Espírito Santo. Tá bom? Então, ele só demonstra, mas a gente ainda vai continuar fazendo esses movimentos por enquanto. Pode dizer, Tônia, ou Sônia, opa. Por gentileza, a Maria Amélia, ali, ó, essa parte eu não entendi. Entretanto, o reconhecimento da tua invulnerabilidade tem mais do que um valor negativo. Eu não entendi essa frase. É que ele explica depois, ó. Tem mais do que um valor negativo, tá? Se os teus ataques a ti mesmo fracassaram, e então eu realmente não, eu ataquei a mim mesmo, mas eu não fiquei fraca, ainda és forte. Então não tens, portanto, nenhuma necessidade de igualar a situação com ninguém. Então eu não preciso atacar mais ninguém para estabelecer a minha força, tá? Melhorou, Sônia? Então, assim, ó, quando eu me lembro que eu sou invulnerável, quando eu tô com Deus, não Maria Amélia, a minha realidade, tá? Então, quando eu me lembro disso só um pouquinho, eu me lembro da minha invulnerabilidade. Quando eu me lembro que eu sou invulnerável, o que que vai acontecer? Eu vou lembrar que o ataque que eu pensei que eu fiz a mim mesma com a diminuta e louca ideia, que eu aceitei, que eu ataquei o Filho de Deus, e aí esse ataque me fez fraca. Agora esse ataque eu vou falar, gente, que absurdo, né? Olha só, que absurdo, nada aconteceu. Eu continuo forte. Se eu sou forte, eu volto a me sentir forte, eu não preciso atacar mais ninguém para tirar a força deles, entende? Para me igualar com eles, tá? Então, o ataque vai ficando sem sentido para a gente. Vai ficando, sabe? Vai ficando mais. A gente vai ficando mais leve, a gente vai olhando a igualdade com todo mundo, sabe? Todo mundo tem tudo e tal. Então, essa necessidade de atacar para me sentir igual, né? Para tirar a força do outro, que eu estou achando que é mais forte do que eu, ela vai minando, sabe? Vai ficando sem sentido. Tudo bem? Melhorou um pouco, Sônia? Tá. Deixa eu ver o que tem aqui, senão depois acaba. A Daniela, ó, uma única vez eu senti que o ataque sofrido tinha sido uma bênção porque mostrou o conteúdo da minha mente. Eu senti uma paz, uma enorme gratidão à pessoa e tinha vontade de abraçar a ela, de gratidão, mas durou apenas alguns segundos, logo depois começou o vitimismo de novo. Ó, Dani, o fato de você ter visto isso com tanta clareza, você pode ter certeza que o que está acontecendo é o seu ego te enchendo a paciência, que você não aprende esse curso, que você não consegue aprender, que você é uma porcaria, mas isso é tudo mentira, tá bom? Porque, veja, o reconhecimento, né, de que foi como fala, que foi o meu próprio conteúdo interno, e a pessoa veio ali e mostrou, e eu senti uma gratidão, amor, não precisa se preocupar, já criou uma memória ali, tá bom? E aí, e o fato de você olhar para isso, mesmo que tenha durado alguns segundos, é um baita reconhecimento, é um tirar de véu que o ego ele ficou muito, muito, muito maluco de medo e aí traz todos esses pensamentos para você, viu? Só durou um pouquinho, tá bom? Tá? Mas muito pelo contrário, muito, muito legal. Deixa eu só Que terminar ótimo, aqui, aí vocês falam. Oi? que aconteceu comigo também a mesma coisa, É isso igualzinho. aí, tá? É isso. Mais alguém? Posso ir? Pode. Então vamos lá. Ó. É o parágrafo 3, tá? Nunca vai reconhecer a total inutilidade do ataque, a não ser reconhecendo que o teu ataque a ti mesmo não tem efeitos. Vamos lá, Dani, ó, fala para o seu ego, não enche, não enche, fala aí, ó, tá? Não enche porque uma vez que eu senti alguma coisa, tá? Essa memória o Espírito Santo não vai perder. Se o ego é espertinho para trazer a culpa de novo, sabe? Para falar que, viu, você não consegue, tal, não sei o quê, não vai aprender esse curso, blá, blá, blá.
O Espírito Santo nunca vai perder essa memória. E a cada vez que a gente tiver, sabe, um pouquinho mais aberto, né? Um pouquinho mais disponível para ouvir o Espírito Santo, ele vai juntando as memórias também, tá bom? Não, a gente não precisa se preocupar com isso, ok? Bom, pois os outros reagem ao ataque se o percebem. E, se estás tentando atacá-los, não serás capaz de evitar interpretar isso como uma confirmação. Olha só, eu preciso achar, mesmo que seja por uma fração de segundos, né? Assim, a razão para a inutilidade do ataque. Atacar é realmente inútil, mesmo que isso seja compreensível racionalmente e por um tempo muito pequeno. Não tem problema, tá? O problema é que a gente queria que ele durasse, mas sem abrir mão do mundo. Esse que é o nosso problema. Mas vamos lá. Então, ó, aí, eu me contrariei de alguma forma e acho que uma ou outras pessoas estão erradas. Esse pensamento de ataque, tá? Pode ser que as pessoas percebam, tá? E aí, se a gente está tentando atacar, né? Que o ataque é ver diferença, tá bom, gente? Não precisa pensar em grandes coisas. E aí, eu não vou ser, assim, ele está dizendo, ó, você não vai ser capaz de evitar interpretar isso como uma confirmação. A gente atacou com um pensamento de, sabe, pelo amor de Deus, né? Olha o que a pessoa está fazendo, nós atacamos isso, e a gente percebe que a outra pessoa percebeu o meu ataque. E eu não vou deixar de interpretar isso como uma confirmação daquilo que eu fiz. Tá bom? E então a pessoa confirma para mim que eu ataquei, certo? O único lugar onde podes cancelar toda a confirmação disso, sabe? Realmente houve um ataque, realmente a pessoa vai tentar me atacar de volta. A única confirmação disso é em ti mesmo, tá? É voltando para dentro, pois tu és sempre o primeiro alvo do teu ataque. E se isso nunca aconteceu, não tem consequências. Por que que eu sou sempre o primeiro alvo do meu ataque? Tá bom? Vamos lá. Se eu não me sentisse fraca, se eu não me sentisse vulnerável, eu não ia atacar. Então, o primeiro ataque foi eu me sentir assim, me sentir separada de Deus. Este é o ataque, tá? Por isso que quando eu vejo qualquer inimigo, eu estou atacando a mim mesma primeiro, ok? Mas vamos lá, moçada. Essa é a parte teórica. A gente vai cair na lábia do ego um monte, um monte pessoas que falam sobre nós para outras, no sentido crítico, né? No sentido crítico e tal. Pessoas que a gente sente que ainda né? Que tem alguma coisa contra a gente. Tudo isso está na nossa mente. Ontem, quem que estava aqui ontem, de sexta-feira? Não lembro, mas ontem, na aula de ontem, a gente estava falando sobre isso. Assim, eu vou ficar escrafunchando a minha mente para olhar para tudo isso, né? Eu vou ficar escrafunchando? Não, eu não preciso escrafunchar a minha mente, eu não preciso ficar procurando, porque isso vai fazer com que o ego faz o mesmo movimento, sabe? Ó, procura onde está, onde está o defeito, procura lá onde você está olhando. Não é assim. A gente pode ficar muito mais leve porque as coisas vão acontecer, as pessoas vão aparecer, as coisas todas vão ali e a gente vai lembrar, quando der, né, que o que a gente está vendo é o nosso próprio conteúdo. E se não for na hora, né, e essa é uma parte super importante, porque a gente quer muito estar super pronta, sabe, aqui em todos os sentidos, super pronta e ficar aqui neste mundo, sabe, assim, ó, bem santificada, né, aqui neste mundo. Não tem jeito, não tem jeito. Aqui neste mundo tem mais um. Tem alguma com um observador e mais alguma coisa observada. Pronto, acabou, separação, tá? Ao invés de a gente ficar bravo com isso, vamos usar isso ao nosso favor,
tá bom? Vamos lá. Então, ó, ainda não consigo, né? Ainda não consigo, assim, não ter interesse por este mundo. Meu investimento ainda é neste mundo, mas tudo bem, a gente pode falar, tudo bem, não tem problema, tá bom? Não tem problema, pode deixar, Maria Amélia, sabe? Você não é uma pecadora por causa disso. Você ainda tem medo, né? A nossa questão é sempre com Deus, então a gente ainda tem medo da punição de Deus. Ok. E a gente pode rir. Quando a gente se junta, a gente pode rir da gente mesma com todo mundo, né? Então, aí a gente vai andando com isso, ok? Nós vamos andando com esse desmanchar da culpa inconsciente, porque é só isso. Se vocês prestarem atenção no que o autor do curso está falando, é só isso que ele fala. Ó, tem uma culpa aqui, você projetou que foi esse mundo, o mundo inteiro você não vai dar conta, porque você acha que você não dá conta, né? Porque você não acha que foi você que fez. Então faz o seguinte, é no seu mundinho aqui, né? Vem comigo, eu vou te mostrando, sabe? Todos esses passos eu vou te mostrando que o conteúdo da sua mente nessa situação aqui, com uma pessoa, com várias pessoas, e eu vou te mostrando isso, e você vai olhando e vai vendo que realmente você tem tudo isso que você está vendo ali fora, e não tem problema, porque esse reconhecimento é extremamente importante, né? E aí eu vou reconhecendo isso, e depois que reconheço isso, eu vou aceitando muito mais a minha igualdade com todo mundo. Aceitando essa igualdade, eu vou perdendo medo, faz um paralelo com as coisas aqui do mundo, moçada, sabe? Ó, a gente tem muito medo daquilo de pessoas, encontrar pessoas que a gente não conhece, né? Ou cultura que a gente não conhece. E a gente não tem medo nenhum de encontrar as pessoas que a gente tem intimidade, não é? Então, isso é que ele está falando para a gente. Olha para dentro e tenha intimidade com você, aceitando tudo que tem ali, ou aceitando a igualdade com todo mundo. E aí a gente vai perdendo o medo, né? A gente vai perdendo o medo das outras pessoas, a gente vai achando, né? Olhando para isso que ele está falando, né? A completa, assim, insensatez, não, é a completa é, inutilidade, que acho que foi essa palavra que o Jesus usou ali, né? Inutilidade do ataque, sabe? É inútil. Então, e lembrando, então, o ataque e a defesa são a mesma coisa. Então, é completamente inútil isso para a gente, né? E aí, conforme a gente vai olhando para situações que ainda nos incomodam, é, todos nós, né? Então, se eu tenho alguma coisa que eu vejo que eu não gosto, então aí, sabe, é essa a situação que eu vou olhar. Eu não preciso ficar olhando, sabe, o tempo todo para a mente. Pode deixar, elas vão aparecer aqui para nós toda hora, tá bom? Toda hora vai aparecer alguma encrenquinha por aqui, né? Porque este é o mundo do ego, ok? E não tem problema. Então, nós vamos lidando com isso até que a gente vai olhando para essas coisas pequenas, lembrando da nossa invulnerabilidade, a gente vai lembrando da nossa inocência, que é uma palavra crucial em Um Curso em Milagres, não é? Não é a inocência do mundo, é a inocência que ele fala. A inocência do mundo é meio burrinha, né? Porque alguma pessoa inocente aqui nesse mundo, ela é inocente só porque ela não conhece ou não, sei lá, não se defende, etc. Mas a inocência que ele está falando no curso dele é não tem pecado, tá bom? Essa é a inocência. E é isso que a gente vai fazendo conforme a gente vai olhando para a nossa invulnerabilidade aos ataques externos, para a invulnerabilidade aos ataques internos, tá bom? E aí a gente vai vendo isso, tá tudo ligado, tá? Nossa, agora ficou muito silêncio. Tá tudo certo? Tá todo mundo? Alguém quer falar alguma coisa? A gente tem mais um minutinho, tá bom? Tudo bem? Eu acho difícil a gente conseguir terminar essa sessão e eu acho que ela pode causar mesmo alguma confusão grande. Então, eu proponho que a gente volte nela. O que vocês acham? Tá? Joia. Uma boa ideia. Fala, Janeide. Oi? Eu Fala, acho uma boa Janeide. ideia. Ui.
Janeide agora, peraí, fala. Ah, Ontem eu fui no aniversário e era todo, acho que menos eu era evangélico, o resto era todos evangélicos. Aí na hora do discurso, então falando em nome deles, a minha mente já veio assim, a separação. Aí imediatamente eu disse assim, Espírito Santo, permita que eu veja essa situação com os teus olhos. Aí aquilo passou. ai, que delícia, né? O outro funciona como em algumas linhas diz que o outro é o nosso material de escola, e o curso diz que o outro é o nosso salvador, né? Então, o Isso. outro está me dando informação para que eu mude. Isso, e é isso mesmo, Janeide. E aí eu confesso que eu já defendi muito, muito, muito a mensagem do curso, e agora eu vejo que o curso não precisa de defesa, né? Mas a gente vai fazendo isso aos poucos. Gente, acabou o nosso tempo, obrigada, viu? Moçada, super obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por todas as contribuições, tá? E a gente volta daqui a 15 dias nessa mesma sessão, então, tá bom? Ó, Obrigada, um Maria monte de Amélia. beijo para cada um, tá? Beijo em todos, tá? Obrigada. Obrigadão. Tchau, Até tchau. depois. Até já já. Beijo. Tchau, Beijo. Ju. Tchau, Tchau. Beijo, gente. Ju.